Muito bem, vamos saber então mais da pauta do plenário para hoje com a Carol Nogueira. Oi, Carol. Tem então essa reunião aí, conforme afirmou o líder do governo, com o ministro das Cidades agora de manhã, para definir quando ou se essa medida provisória do saneamento será votada. É isso? Exatamente, Vera. A gente viu aí na matéria o momento em que o líder do governo anunciou então esse acordo que permitiu a votação da MP sobre as Santas Casas na noite de ontem. Todo o temor que envolvia isso é porque a medida provisória que trata do saneamento, na verdade, ela é anterior, ela é mais antiga que a do FGTS, né? Se ela fosse lida em plenário, ela poderia acabar comprometendo todas as votações da semana. Essa medida provisória realmente muito polêmica, ela facilita a privatização das empresas públicas de saneamento básico. A ideia é estimular a competitividade no setor. Ela tem também um trecho polêmico que obriga o pagamento de tarifas, mesmo para quem não tem conexão aí ao serviço de água e de esgoto. Ontem, a Frente Parlamentar em Defesa do Saneamento Público se manifestou contrariamente à medida provisória, disse que ela esvazia a autonomia e as competências constitucionais dos órgãos reguladores, né, e também dos municípios, deixando mesmo a condução da política de saneamento a critério aí das empresas privadas. Ou seja, é uma medida provisória muito polêmica. Essa reunião hoje de manhã, como o líder do governo disse, pode tentar encontrar alguns aspectos, alguns trechos dessa medida provisória que possam, então, ser consensuais e ser colocados em pauta antes da perda da validade, né? A medida provisória perde a validade já na segunda-feira da semana que vem. A gente vai começar a conversar um pouco, então, sobre essa medida provisória e outros itens da pauta com a deputada Jo Moraes, que é vice-líder da minoria do PT de Minas Gerais, está aqui com a gente, e também com o deputado delegado Valdir, que é vice-líder do PSL, é do PSL de Goiás, também está aqui com a gente. Deputada Jo Moraes, o que pode ser salvo dessa medida provisória sobre saneamento básico? Todo mundo concorda que é um assunto importante, mas ela vem para contribuir de alguma maneira? Só retificando, eu sou do PCdoB de Minas Gerais. Eu acho que essa medida provisória não tem nenhum sentido ser votada agora. O Brasil tem um déficit enorme com a sua população em relação ao saneamento, não tem plano, os governos não se dedicam a isso, não há investimento, mas nós precisamos compreender que água e esgoto são compromissos que os governos têm que ter com o povo. Nós não podemos deixar a água para se transformar em mercadoria. A água é vida, por isso que eu considero que não tem nada a salvar. Nós devemos deixar caducar essa medida provisória 844. Acho que é muito importante que setores significativos do governo, que são da base do governo, também tenham essa posição. E eu acho que o bom senso é que predomina. Esta medida provisória não pode concluir sua votação e vamos discutir no próximo ano um plano nacional que garanta saneamento para todas, sobretudo para todas as áreas urbanas, que é quem está mais comprometido com isto. Deputado delegado Valdir, o senhor que é vice-líder do PSL, está aí também, provavelmente envolvido também nesse momento de transição do governo. Como é que o partido se posiciona em relação a essa medida provisória, em relação a esse tema? O PSL, ele entende que a gente tem que fazer algumas adequações a essa medida. Como nós tivemos a privatização da telefonia, da internet, energia elétrica, aeroportos, existem algumas medidas que nós temos que passar para a iniciativa privada. Eu acho que o governo tem que focar saúde, educação e segurança. Então nós defendemos sim que com algumas adequações essa medida siga. Se não na forma que está atual, que a gente sabe que houve alguns embaraços nessa medida provisória, tirando os pequenos municípios e priorizando apenas as grandes cidades, aqueles que têm condições de pagar. Eu acho que com adequações, fazendo com que essas empresas também abracem os pequenos municípios, eu acredito que, se não neste governo, que a gente dificilmente conseguirá alcançar agora, neste momento, quórum para votar, mas que no próximo governo a gente traga uma medida nesse sentido. Deputada Jo Moraes, a senhora comemora esse acordo que permitiu a conclusão da votação ontem da medida provisória sobre recursos do FGTS para o socorro às Santas Casas. A senhora acha que se chegou a um bom termo em relação a essa discussão? Sem dúvida, eu acho que a Casa colocou como prioridade aquilo que interessava. As Santas Casas vivem uma crise grande, elas são um componente fundamental para a saúde complementar, para o Sistema Único de Saúde, essa possibilidade de créditos disponibilizados
autorizados pelo FGTS vão dar um certo fôlego para que elas possam ativar o seu sistema, a sua atenção, pagando as suas dívidas. Por isso que eu acho que o Congresso fez bem. O foco é garantir aquilo que é essencial. Nós temos ainda na agenda do Congresso algumas medidas provisórias que estão sendo discutidas nas comissões especiais, mas que nós vamos ter que tratar, que são as relativas aos museus, ao Instituto Brasileiro de Museus. Nós, particularmente, temos emendas, não se pode privatizar da forma como está sendo proposta. Nós temos também uma medida provisória que vai cuidar dos fundos patrimoniais. Nós temos uma medida provisória que vai cuidar dos imóveis da Rede Ferroviária Federal, do INSS, do fundo do INSS. Então, são matérias que eu acho que esta legislatura deve completar, assegurando aquilo que é essencial. E não como essa pauta aí, que estão querendo abrir as empresas, abrir as empresas não só de saneamento, mas abrir as empresas aeronáuticas para o capital internacional. Basta de entregar o país. Nós temos que ter riqueza a serviço dos nossos empresários e dos nossos trabalhadores. Deputado delegado Valdir, falando um pouco aí sobre esse socorro às Santas Casas, sobre o que o senhor falou, né, das áreas prioritárias para o Estado, existe algum temor aí sobre essa questão de privatização para o próximo governo? SUS, garantido que continua como está? Qual que é a visão do senhor? E também reforma da Previdência, alguma possibilidade de votação até o final do ano? Eu acredito que até o final do ano nós não avancemos na reforma da Previdência, mesmo porque esse modelo que está aí, pessoalmente, o PSL já manifestou contrário ao projeto mandado pelo Temer, que é um projeto também que era da presidente Dilma. Nós não concordamos com esse projeto dessa forma. Nós acreditamos que os recursos para a Santa Casa, que estão vindo agora, é uma instituição extremamente importante, mas a gente vê que ela em crise. A principal preocupação no país hoje, sem dúvida nenhuma, é a saúde, mas a gente tem que aumentar a fiscalização. Eu acho que falta um pouco de fiscalização. Vou citar o exemplo de Goiás. Santa Casa lá teve uma séria crise, gestores sendo presos, então a gente tem que ver melhor como está sendo aplicado esse dinheiro, que para que a gente possa devolver ao cidadão efetivamente a questão de serviço. E vamos defender, sim, a priorização do Estado apenas na saúde, educação e segurança. Aeroportos, estradas, água, energia, internet, a gente tem que passar isso, trazer as parcerias com a iniciativa privada, como é na maior parte do mundo. É desse jeito que nós teremos o atendimento básico das necessidades do cidadão em saúde, educação e segurança. Deputada Jo, a senhora já antecipou um pouquinho aí o posicionamento do PCdoB, da oposição, em relação aos outros projetos que estão na pauta do plenário ainda de hoje, né? Na pauta, o projeto que permite o controle acionário estrangeiro das empresas aéreas nacionais, tem também o que permite o ressarcimento aos micro e pequenos empresários que acabaram pagando a tarifa cheia de ICMS em algum momento da cadeia produtiva. O que a senhora acha que pode ser votado? A senhora já antecipou um pouquinho a sua opinião sobre esse projeto das companhias aéreas. Primeiro é bom esclarecer, este projeto de reforma da Previdência do governo Temer. A presidente Dilma apresentou, aprovou e está em vigência aquela proposta do fator 85-95, que é um projeto para a Previdência que ampliava a idade mínima gradativamente, que assegurava uma regulamentação para uma nova forma de aposentadoria sem prejuízo dos trabalhadores, como é o caso que está sendo anunciado, inclusive por parte do próximo governo, que as fatias que têm direito, aquelas mais pobres, a um auxílio que não sejam atingidas, que amplie a idade mínima. Então, este é um projeto que a oposição vai fazer tudo para impedir que sequer seja pautado, que é a questão da reforma da Previdência. No caso específico, nós devemos concentrar no debate sobre a lei orçamentária, assegurando que não haja um grau de corte
forte que está sendo ameaçado para as áreas sociais, para as áreas, inclusive para os projetos estratégicos das Forças Armadas. Eu sou da Comissão de Defesa e acompanho esse processo aí, e que também se assegure nenhuma mudança para os investimentos na área de educação, como é que está sendo ameaçado aí. Por isso que eu creio que nós vamos estar concentrados em defender o patrimônio do país, em defender os direitos dos trabalhadores, contra a reforma da Previdência e contra qualquer projeto que queira vender o país ao capital internacional e à iniciativa privada. Água é vida, é sobrevivência. Então, o povo brasileiro tem que ter direito a este bem sagrado da sua vida. Deputado delegado Valdir, algum outro projeto que o senhor destaca aí essa semana ainda que pode ser votado? Posicionamento do PSL sobre esse projeto das companhias aéreas estrangeiras, tem também um projeto que trata de mudanças na Justiça Militar. Quanto a esse projeto da Justiça Militar, eu acredito que vai ser um projeto que não vai ter oposição, é extremamente tranquilo em relação a esse aumento de capital das empresas internacionais. O PSL também é favorável. Eu acho que a gente tem que incentivar essa competição, trazer empresas internacionais. A gente sabe que há poucos dias essa casa concedeu a possibilidade das empresas aéreas cobrar por bagagens e haveria uma contrapartida com a redução dos preços das passagens aéreas, mas isso não chegou ao consumidor final. Então eu penso que nós temos que abrir o mercado para que venha a concorrência, empresas americanas, do Chile, de onde quer que seja, para que a gente consiga reduzir o preço da passagem aérea, para que todo cidadão brasileiro, desde aquele que ganha salário mínimo, todo cidadão, ele possa ter, poder viajar pelo país, fazer turismo e, com isso, aumentar a geração de empregos. Vamos continuar defendendo a necessidade de uma reforma da Previdência. Nós temos alguns setores privilegiados, principalmente no setor público. Nós já estamos vendo a fila de governadores, até do Partido Comunista, o PT, desesperados, não estão conseguindo fechar as contas em seus estados em razão da questão da Previdência Social. Então é necessário um pacto, que venham todos os partidos para a gente discutir uma reforma da Previdência que é necessário, principalmente do setor público, e não podemos penalizar aquele trabalhador braçal. Eu penso que aquelas pessoas que têm atividade diferenciada têm que continuar sendo respeitadas, mas nós precisamos fazer uma reforma da Previdência para acabar com os privilégios que hoje existem em algumas categorias. Deputado delegado Valdir, deputada Jo Moraes, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. A gente volta ao estúdio com a Vera.